Olá pessoal, a paz de Jesus, o amor de Maria esteja no seu e no meu coração. Eu me chamo Duda Diniz e sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E no vídeo de hoje, no início da quaresma, eu vim trazer para vocês algumas sugestões de penitências. Porque eu sei que, assim como eu, muitos de vocês também podem ter ficado um pouco confusos. Às vezes você é católico recentemente, ou às vezes você começou a viver a quaresma de uma maneira correta há pouco tempo, então você está um pouquinho perdido. Eu vim trazer essas sugestões e eu espero muito que ajude. Peço perdão pelo meu sumiço, mas eu comecei a trabalhar no final do ano passado, então eu confesso que ainda tô me organizando um pouco. Ainda mais agora que as aulas vão voltar, eu estudo no período da noite. Enfim, sem muitas enrolações, eu já peço que vocês se inscrevam aqui no meu canal, que acionem o sininho das notificações e compartilhem os meus vídeos. Então é isso, sem muitas enrolações, vamos começar. Bom, primeiramente, você sabe o que significa a quaresma? Você sabe qual é o significado dela e qual o sentido dela para nós cristãos católicos? Bom, a quaresma é um período de 40 dias que remete aos 40 dias em que Jesus passou no deserto. Durante esses 40 dias, nós realizamos penitências, orações, jejuns, reflexões, para que a gente possa se recordar do sacrifício de Jesus por nós. E assim como ele passou 40 dias em penitência que antecediam o seu sacrifício na cruz, 40 dias antes da Semana Santa e da Páscoa também, nós cristãos católicos fazemos esses dias de reflexões para que a gente possa se unir a Cristo, para que a gente possa viver melhor essa paixão dele. Consequentemente, penitência é algo que nós fazemos para reparar um erro. E a gente sabe que a gente comete erros diariamente, a todo instante, a todo momento, até mesmo quando a gente não percebe que está os cometendo. Então, penitência, de uma maneira geral, escrita no dicionário, é um ato cometido para reparar um erro. E dentro da quaresma, as penitências elas são utilizadas para que a gente possa verdadeiramente se preparar para o dia da Semana Santa, para esses 7 dias de Semana Santa e, consequentemente, para a Páscoa. E existem diferentes tipos de penitências que nós podemos fazer para que a gente possa se preparar bem para isso. Mas Duda, que tipo de penitência é o melhor para mim? Existe uma penitência que todo mundo deve fazer? Não necessariamente. Tanto que existem diferentes tipos de categorias as quais você pode estar escolhendo uma penitência. Existem as penitências gastronômicas, morais e corporais. E aqui eu selecionei alguns tipos de penitência que eu acredito que sejam os tipos de penitências que façam mais sentido para as nossas vidas atuais. Mas eu vou deixar alguns sites aqui na descrição que tem vários e vários tipos de penitências e caso você não se interesse por nenhuma que eu fale e conseguir achar outra mais interessante para você, que caiba melhor na sua vida, é só você dar uma olhadinha lá, tá bom? Não tem problema nenhum, até porque o sentido da penitência é mortificar a sua carne, é o seu humano, é o seu pessoal e ninguém é igual a ninguém. Dentro das penitências gastronômicas, a primeira delas é retirar totalmente a carne durante a quaresma. É uma penitência que aqui na minha casa nós costumamos fazer. Então, geralmente as pessoas elas ficam durante a quaresma sem comer carne às quartas e às sextas. Mas você pode escolher também, você pode optar por ficar sem carne durante os 40 dias. E gente, não é fácil, principalmente para aquelas pessoas que são bem carnívoras. Isso não é algo que me afeta tanto, eu confesso que ficar sem comer carne durante toda a quaresma é algo que me incomoda sim, até porque o sentido da penitência é esse, é algo que te incomode para que você possa mortificar um pouco mais a sua carne e enfim se preparar melhor para a Páscoa do Senhor. Mas não é algo que me afete tanto que essa penitência não funciona para quem é vegano. Então, como esta penitência, pra mim, por exemplo, não faz tanta falta, faz falta porque são 40 dias, mas não faz tanta falta, você também pode optar por tirar os doces, os refrigerantes, coisas que você coma muito e consideradas besteiras. Então, se você gosta muito de bala, você vai ficar a quaresma inteira sem comer bala. Se você gosta muito de chiclete, muito de refrigerante, muito de salgadinho, você vai ficar a quaresma inteira sem consumir esses produtos. Infelizmente, tem pessoas que são viciadas. Não faz nada bem pra saúde, mas tem pessoas que são viciadas. Então, pra você, vai ser uma penitência e tanto uma penitência difícil de ser cumprida, mas uma penitência que vai valer a pena justamente por causa disso. Outra penitência gastronômica é diminuir a quantidade de refeições ao dia. Então, por exemplo, se você toma café da manhã, aí você come alguma coisinha às 9 horas da manhã, você almoça meio-dia, toma café da tarde às 3, come alguma coisa às 6 e janta às 9. Eu sei que é muita refeição no dia, mas eu só tô dando exemplos. Você pode simplesmente tirar essas mini refeições durante o dia. Então você só vai tomar café, almoçar e jantar.
E para quem tem um reloginho biológico, por assim dizer, é muito difícil fazer isso porque você se acostuma, o seu corpo se acostuma a fazer tudo isso durante o dia. Então quando você para de fazer, vai ser complicado, mas como eu falei, o sentido da penitência é justamente esse. E como última penitência gastronômica, você pode escolher 1 ou 2 dias da semana para que você faça um jejum parcial ou um jejum total. Tem pessoas que fazem o jejum desde de manhã até os meio-dia. E há pessoas que elas fazem o jejum durante o dia todo. Vai de organismo para organismo, tá bom, gente? Não são todas as pessoas que conseguem ficar o dia todo sem comer. Mas se você consegue, é um jejum muito interessante para que você faça. Ou você faça um jejum simplesmente a pão e água. Ou seja, durante todo o dia você só vai comer só um pedacinho de pão quando você sentir aquela fome e vai tomar um gole de água. Ou então você fica o dia inteiro sem comer caso o seu organismo consiga. Ou então, se você for fazer o jejum parcial, você deve acordar cedo, porque não adianta nada você acordar às 9 horas da manhã para voltar a comer meio-dia, porque aí não vai ter adiantado nada, pelo amor de Deus. Então você acorda cedo, por exemplo, às 6, e você fica até meio-dia e meia, 1 hora da tarde, sem comer, e aí depois você vai almoçar e vai seguir o seu dia normalmente. Então essas foram as sugestões de penitências gastronômicas. Agora, as penitências corporais. Um tipo de penitência que eu ouvi bastante gente falando, e eu vejo que bastante gente faz, é a penitência de dormir sem travesseiro. Tem gente que não consegue, que sente um incômodo assim, incomum. Então se você é um desses tipos de pessoas que ama dormir com o travesseiro e não consegue, é uma penitência e tanto. A segunda sugestão é rezar uma oração longa de joelhos, como por exemplo o Santo Terço. Geralmente a gente costuma rezar apenas o quinto mistério de joelhos. Mas uma boa penitência é durante todos os dias da quaresma rezar o Santo Terço de joelhos, todos os mistérios. Ou quem sabe até o rosário, ou uma outra oração que seja também bastante longa. Outra penitência é você que vai de ônibus para o trabalho, assim como eu, descer um ponto antes. Ou seja, se você vai descer naquela esquina, você desce uma esquina antes, para que você possa ir esse trajeto andando e fazer um tipo de penitência. Principalmente para pessoas sedentárias. Isso é bem legal. E por último, deixar de usar o carro e usar um transporte público ou ir para algum lugar a pé. E essas foram as sugestões de penitências corporais. E agora o último tópico e o tópico mais extenso, que tem mais diferentes tipos e variados tipos de sugestões para penitências, é o tópico de penitências morais. Há algumas que eu acredito que a gente não precisaria nem citar, porque são coisas que a gente deve testar durante o ano todo, mesmo que a gente seja chucro, que a gente seja meio sonso, e não faça. Mas, por exemplo, sorrir quando a nossa vontade é ficar nervoso, ou quando a nossa vontade é explodir com alguém, a gente simplesmente é gentil, é um tipo de penitência. Deixar de reclamar das coisas ruins que acontecem no nosso dia e louvar a Deus é um tipo de penitência. Falar bem das pessoas que você gostaria de criticar por alguma coisa. Então, ao invés de você pontuar o erro da pessoa ou algo que ela tá fazendo de muito errado ou de muito estranho, você vai pontuar o que ela faz de melhor ou o que ela é de melhor. E é uma das coisas mais difíceis para nós seres humanos, eu sei. Ouvir pessoas que dizem coisas muito chatas ou muito incômodas, sem interrompê-las e ouvi-las de bom grado. Não se defender quando alguém te acusa de alguma coisa. Isso pode parecer algo bem contraditório, mas, por exemplo, se eu deixei a minha toalha molhada em cima da cama, eu sei que eu estou errada e eu esqueci. Mas eu acabei esquecendo porque eu tava apressada, porque eu ia fazer alguma outra coisa e enfim. E a minha mãe veio brigar comigo, ela veio me acusar disso. E às vezes ela não veio nem assim com todas as pedras na mão. Ela só tava irritada também por algum motivo, tava nervosa e acabou sendo um pouco mais grossa. No normal, eu poderia simplesmente falar: ah, mãe, mas eu tava ocupada e eu acabei esquecendo. Por isso que eu deixei aí. Mas, dentro desta penitência, ao invés de você se justificar e dizer que você estava ocupada, ou você permanecerá em silêncio, ou você dirá: mãe, tudo bem, eu sei que eu errei, vou pegar e vou colocar lá no varal para poder secar. Eu sei que é muito difícil para algumas pessoas deixar de fazer isso, mas é uma penitência tanto. Mas dentro das penitências morais também existe o âmbito redes sociais, o âmbito celular. E dentro dessa quaresma, muitas pessoas optam por passar a quaresma inteira sem entrar em alguma rede social. Não dá pra gente ficar sem mexer no celular porque, infelizmente, depende do ponto de vista, tudo que a gente faz atualmente é relacionado ao celular. Então, para se comunicar, você precisa do WhatsApp. Para ligar para alguém, você precisa do seu celular. Então, ficar sem o celular a quaresma inteira é algo muito difícil. Depende muito do contexto de vida da pessoa. E, atualmente, apesar dos diferentes contextos de vida, todo mundo acaba precisando do celular. Porém, durante a quaresma, você pode optar
por desligar as notificações do seu celular, ou seja, não é tudo que vai aparecer no seu celular que você vai perceber. E é muito difícil para muitas pessoas isso, porque tem muita gente que gosta muito de estar antenada em tudo que acontece no celular, em tudo que acontece em tudo. Então ela vai ficar muito nervosa por não ter esse alerta, por assim dizer. Você também pode optar por tirar uma rede social. Então, durante os 40 dias, você vai ficar, por exemplo, sem o TikTok. Não é uma rede social que eu gosto muito, eu vou confessar pra vocês, então pra mim não faria muita diferença. Mas tem pessoas que gostam muito do TikTok. Então, você vai ficar os 40 dias sem mexer em nada do TikTok. Tanto que para isso, pessoal, se você quer fazer uma penitência de algum aplicativo, eu aconselho que você exclua ele do seu celular. Porque, por exemplo, se ele fica lá entre os aplicativos mais acessados e você sabe sempre o lugar certinho onde ele fica no seu celular. Às vezes, mesmo que inconscientemente, mesmo que ele não dê notificações, mesmo que as notificações dele não apareçam na sua tela, você assim, sem perceber, você já vai lá e você já vai clicar no aplicativo, mesmo que você nem tenha se tocado disso. Então, o essencial mesmo não é só tirar as notificações, mas também apagar ele do seu celular durante esses 40 dias. Aí depois você volta a usar com moderação, pelo amor de Deus, mas aí depois você resgata ele pro seu celular, porque se ele continuar no seu celular durante esses 40 dias, você provavelmente vai acabar mexendo nele sem nem querer. Outra penitência é deixar de assistir televisão para fazer um momento de leitura. Atualmente as pessoas não gostam tanto assim de televisão, mas tem muita gente que tem muita dificuldade com a leitura. Então, mesmo se você não curtir muito assistir televisão, mas se você passa muito tempo assistindo alguma coisa pelo celular, por exemplo, se você passa muito tempo assistindo alguma série no seu celular, durante a quaresma, você não vai assistir nenhuma série no seu celular e vai dedicar o seu tempo à leitura. Não seria uma penitência tão eficaz pra mim, porque eu já amo ler, eu acho que dá pra perceber, porque desde o início do meu canal, o meu cenário tem uma estante. Mas não seria algo tão eficaz pra mim, mas tem muitas pessoas que têm dificuldade com a leitura, então eu acredito que seria uma penitência bem da hora. E existem muitos outros tipos de penitências, como por exemplo, acordar uma hora mais cedo, dormir no horário certo mesmo que você não tenha vontade, deixar de jogar jogos eletrônicos, Xbox, videogame, caso você tenha em casa, e caso você seja viciado, vamos parar com esse vício, pelo amor de Deus, não ouvir música no carro, fazer os trabalhos mais incômodos da casa ou aqueles que ninguém quer fazer. E por fim, algo que eu acho muito interessante durante toda a quaresma é que a gente reze muito mais pelas pessoas do que por nós mesmos. Porque assim, todo mundo reza por alguém, né? Mas a gente geralmente acaba rezando sempre mais pra si. Então a gente pode fazer esse exercício de, durante a quaresma, a gente rezar sempre mais pelas pessoas e não tanto por nós. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero que eu tenha ajudado você que tá um pouquinho confuso. E não se esqueça, pessoal, enquanto a quaresma está acontecendo, há tempo de começar uma nova penitência. Eu estou lançando esse vídeo provavelmente no domingo ou no sábado. Não sei. É algum desses dias. Você pode pensar, ué, Duda, mas a quaresma começou a partir de quarta-feira de cinzas, não tem mais tempo, né? Não tem como eu começar outra penitência, porque eu deveria ter começado desde o início. Sim, o essencial é que você comece desde o início até o fim da quaresma. Mas durante esses 40 dias, são dias de oração, são dias de penitência, são dias de jejum. Conforme forem passando esses dias, conforme você for vendo a necessidade da sua vida, aquilo que você precisa melhorar, que você precisa evoluir, aquilo que você precisa tirar, porque Deus nos mostra através do cotidiano das nossas vidas. E a gente que é meio sonso e às vezes não vê. Mas você pode sim iniciar outra penitência. Não tem importância que você vai começar a dormir sem travesseiro, vai começar a tirar as notificações do seu celular e vai começar a dedicar um tempo maior para a leitura a partir do domingo depois da quarta-feira de cinzas, que não vai adiantar mais. É óbvio que vai adiantar, é tudo uma questão de propósito. Então que durante essa quaresma nós possamos verdadeiramente firmar os nossos propósitos e cumpri-los. Lembrando que se você ainda é meio perdido e não sabe ao certo o significado da quarta-feira de cinzas que aconteceu nessa semana, não deixe de assistir o vídeo que eu fiz no ano passado falando sobre isso, tá bom? O link vai estar aqui embaixo na descrição e conto com a sua presença lá daqui a pouco quando esse vídeo terminar. Que Deus abençoe cada um de nós e até o próximo vídeo. Tchauzinho!